Cláudia Negreiros. Eu sou coach de líderes, mentora de coaches e também treinadora. E hoje estou aqui como voluntária da BRH Itajaí, trazendo para você um talk. Neste talk de hoje faremos umas provocações a respeito de perguntas poderosas. Não à toa, mas porque as perguntas poderosas podem levar você a aprimorar muito a sua comunicação interpessoal. Então, se você ficou curioso com o assunto, fica comigo até o final deste vídeo, que eu tenho certeza que você vai sair daqui com provocações. Então, primeiramente, eu gostaria de falar para você sobre o que são estas famosas perguntas poderosas. Se você vive no mundo do coaching ou no mundo da liderança, no mundo das organizações, muito provavelmente você já teve contato com um assunto. Ou talvez você até recebeu em algum momento, uma pergunta poderosa. Então, o que são as perguntas poderosas? Perguntas poderosas são aquelas perguntas para as quais nós não temos uma resposta pronta. Nós precisamos parar, pensar, refletir e talvez encontrar uma resposta. Talvez não encontramos uma resposta, mas ficaremos com o incômodo e com a reflexão. Então, como é que a gente sabe quando uma pergunta é poderosa? A pergunta ela não é poderosa para quem a faz. A pergunta ela é poderosa para quem a recebe. Quem a recebe, se ele entrar em uma reflexão, se ele precisar pensar para descobrir a resposta, então ela mexeu com a pessoa, ela fez algo diferente, ela fez com que a pessoa saísse do trivial, do superficial, da resposta pronta, para elaborar uma resposta. Então ela foi poderosa. Como é que a gente sabe quando fizemos uma pergunta poderosa? Quando a pessoa que a recebe muda de alguma forma. Ela pode abaixar os olhos, ficar reflexiva, ficar consigo mesma, com suas conversas internas. Ela pode chorar, ela pode ter algum incômodo físico, como uma agitação motora, como sufocamento, como necessidade de mudar de assunto, de sair do ambiente, de abrir uma janela. Ela pode ter vontade de ir ao banheiro. Todos estes desconfortos, eles mostram que de alguma forma a pergunta feita mexeu com a pessoa. Existe um incômodo ali que a faz ficar desconfortável. E por que as perguntas poderosas são tão importantes? Elas são importantes exatamente por isso, para proporcionar a quem a recebe uma abertura para refletir, para sair da resposta pronta, para sair daquilo que é conteúdo superficial e, quem sabe, acessar um conteúdo um pouquinho mais profundo. É maravilhoso quando uma pergunta poderosa gera um insight na pessoa. E por que gera um insight? Porque ela saiu do seu padrão. Ela se disponibilizou a pensar um pouco mais, a refletir mais, a encarar as suas questões. E por isso ela transcende, por isso ela consegue um insight. Então agora vamos para uma parte um pouquinho mais didática. Vamos falar de tipos de perguntas. Provavelmente você já ouviu que em algum momento da sua vida, e especialmente se você foi participar de um processo seletivo, talvez na sua entrevista de seleção você tenha recebido muitas perguntas. Não que elas sejam poderosas, mas estou trazendo esse exemplo para mostrar para você o que é uma lista de perguntas. Em uma entrevista de seleção, você recebe várias perguntas,
uma atrás da outra. Não necessariamente elas têm conexão uma com a outra, mas o entrevistador precisa levantar as informações e por isso ele usa a lista de perguntas. Talvez quando você fez a sua formação em coaching, ou se você fez um curso de coaching, talvez você tenha até recebido em algum lugar na internet uma lista de perguntas poderosas. Só que lembra, a pergunta é poderosa para quem a recebe. Então, não necessariamente, se você tiver esta lista, elas serão poderosas. Depende de como você vai utilizá-las. Depende do contexto onde você vai estar para utilizá-las. Tudo bem, elas são importantes para treinar a sua habilidade, para desenvolver as suas perguntas, mas não fique fixado nelas, rígido nelas, jogando essas perguntas uma atrás da outra. Elas não terão o mesmo efeito, ok? Saindo das listas, nós podemos ter outro tipo de perguntas. Nós temos as perguntas abertas e as perguntas fechadas. O que são as perguntas abertas? São aquelas que proporcionam a quem a recebe uma gama de respostas. Ele pode falar disso, daquilo, A ou B, ou seja, você abre possibilidades, você não restringe nada. As perguntas abertas, é interessante que você as utilize no início de uma conversa. Por quê? Mas para o final, se você jogar perguntas abertas, você vai ter dificuldade de fechar o assunto, de sintetizar. Então, usa as perguntas abertas quando você tem tempo para discorrer sobre elas, ouvir a pessoa e elaborar as respostas. As perguntas fechadas, elas também podem ser poderosas. Pergunta fechada é uma pergunta que permite apenas o tipo de resposta sim, não, talvez. Percebe? Você não tem uma ampla gama de respostas. Elas são muito restritas, mas elas podem ser interessantes também quando você quer objetividade, quando você quer focar em alguma coisa. Aí você usa perguntas fechadas. E aí você pode me perguntar, ou você pode ter um insight e perceber por que as suas conversas não vão em frente. Porque talvez você feche o assunto, ou quando abre com perguntas, você só abre com perguntas do tipo sim, não, concordo, não concordo, talvez, ok? Então fica ligado nessa dica. As perguntas também podem ser para levantar motivação. Então eu posso usar a pergunta, por que isso é tão importante para você? O que isto vai te proporcionar? Então, estas são perguntas onde, quando eu as coloco, eu também consigo levantar os porquês da pessoa. O que a motiva, por que aquilo é tão importante para ela. Só cuidado ao usar o porquê. Use-o com muita sabedoria, porque o porquê pode levar você a startar no outro respostas de justificativas. Por exemplo, por que você não me entregou o projeto na data acordada? Porque eu não tive tempo. Entende? A pessoa já pega o porquê e já responde na ponta da língua, porque eu não tive tempo. E se você continuar neste sistema, ela vai te dar muitas justificativas e você não chega ao X da questão. Então, cuidado ao usar o porquê em suas perguntas. Muito bem, as perguntas, elas também podem ser separadas conforme os objetivos de ação. Então eu posso perguntar assim: o que você pretende fazer? Como você pretende fazer? Percebe? O que eu possibilito várias respostas. Quando eu digo como você pretende fazer, eu já estou fechando um pouco mais. Quando eu digo onde você vai realizar isto, ou quem vai realizar isto, quanto isso vai custar, quando você vai realizar, todas estas perguntas já me permitem fechar um pouco mais e
acordar alguma coisa. Então estas são perguntas para gerar ação. Então, continuando, eu vou te contar agora como nós preparamos o ambiente, como você se prepara e como você faz perguntas poderosas. Lembrando que você pode usar perguntas poderosas em qualquer modalidade da sua comunicação. Qualquer. Para que você consiga se aproximar um pouco mais da pessoa que está do outro lado. Da pessoa que está interagindo com você. Então vamos lá. Primeiramente, jamais se coloque a fazer perguntas que pretendem-se poderosas se você não tiver tempo para ouvir as respostas. Isso não é adequado. Você só deve fazer perguntas quando você está disposto, corpo, alma, espírito, tempo para ouvir as respostas. Senão não valem. Elas jamais serão poderosas. Pelo contrário, elas vão deixar um clima estranho na relação, até constrangedor. Então, tenha tempo para ouvir. Prepare um local seguro. Se, por exemplo, você quer e precisa fazer uma interação com alguém na empresa, gostaria que a pessoa se abrisse um pouco mais, é necessário proporcionar primeiro um local seguro para essa conversa. Isso quer dizer um ambiente onde não estejam pessoas observando o que está acontecendo, porque talvez a pessoa pode se sentir exposta se de repente ela quiser chorar. Onde, sabe quando dizem que as paredes têm ouvidos? Então que seja um local que preserve o sigilo desta interação, se for o caso. Prepare o ambiente de forma acolhedora, tenha uma água, sente-se na frente da pessoa, sem mesa, sem nada entre vocês. Isso vai proporcionar uma comunicação mais integrada entre as partes, com maior conexão, ok? Então, prepare um local seguro, fique responsável para que a pessoa se sinta à vontade e a pergunta poderosa possa realmente ter esse poder. Ao fazer uma pergunta poderosa, lembra-se, eu falei, cuidado com as listas. Então você pode dizer, mas eu não sei por onde começar. Comece ouvindo o seu coach, ou o seu liderado, ou o seu parceiro de equipe, ou a sua família. Comece ouvindo efetivamente, prestando atenção. E quando você estiver tão presente nesta conversa, a ponto de ficar conectado com a outra pessoa, você então poderá usar as palavras que ela te trouxe e com as palavras dela, então, elaborar as perguntas. Assim vai fazer muito mais sentido para ela. Ela vai se conectar mais com estas perguntas. Não jogue um monte de perguntas. Faça uma pergunta de cada vez. E aguente o efeito que ela terá. Que pode ser um silêncio longo, um silêncio de reflexão. Aguente. Você não precisa ficar jogando outras perguntas e perguntando se está tudo bem e insistindo. Não. Permita que a pessoa do outro lado, ou do seu lado, reflita do jeito dela. Restrinja-se também ao contexto do que está acontecendo, do porquê você trouxe a pessoa para esta conversa. Restrinja-se a isso. Não queira trazer vários assuntos, fazer várias perguntas para trazer tudo o que está pendente. Não, restrinja-se. Foca naquilo que é importante naquele momento. E a dica de ouro é:
ao fazer perguntas, foque nos sentimentos, muito mais do que nos pensamentos. Porque se você perguntar o que você pensa sobre isso, a pessoa pode lhe dizer ideias dela, ideias de outras pessoas, de autores, de pesquisas, enfim, ela vai devagar nas ideias. E a gente sabe que a verdadeira conexão ela acontece muito mais quando nós nos tornamos vulneráveis e então abrimos sentimentos e todas as nossas necessidades. Então, prefira perguntar sobre sentimentos do que pensamentos. E agora eu vou te dar uma dica fenomenal. Lembram-se o que eu falei das perguntas conforme os objetivos? Eu ainda não te falei as perguntas do tipo quem. Estas são as perguntas mais poderosas. Por quê? Porque elas estão associadas a sentimentos. Verdadeiramente o que está dentro de cada um. Então as perguntas do tipo quem, não é que você precisa usar a palavra quem, por exemplo, quem é você? Não, você vai usar perguntas que levam a pessoa a pensar sobre seus sentimentos, sobre suas frustrações, sobre o que ela deseja nos seus sonhos, sobre seus medos, seus valores, seus princípios, suas necessidades. As perguntas do tipo quem são muito poderosas, permitem que a pessoa se abra e fale dela. Entretanto, tenha respeito, muito respeito com o que você ouve. Se precisa guardar, guarde. Se você é o porta-voz, respeite isso. Nunca quebre a confiança de alguém que abriu para você algum conteúdo propiciado por uma pergunta poderosa. Tenha então abertura para você ser vulnerável, estar vulnerável diante de alguém, emitindo perguntas, ouvindo ou recebendo também boas perguntas poderosas. Ok? Então, este é o meu recado para você. Eu espero que você possa utilizar-se destas informações para aprimorar a sua comunicação. Minha gratidão por você ter ficado comigo até agora, até o final deste talk. Agradecimentos também à BRH Itajaí pela oportunidade e convido você também a assistir os próximos talks. Você pode também me seguir nas minhas redes sociais como Cláudia Negreiros Coach ou pode entrar em contato comigo pelo meu e-mail claudia@claudianegreiros.com.br. O meu abraço para você e até a próxima oportunidade.